Glória a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Amém, em nome de Jesus. Se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente, e eu creio que Deus está aqui nesse momento. Se coloque de pé nessa noite, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Amém, glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo 10, versículo de número 34, amém? A partir do momento que vocês forem encontrando aí, vai dando glória a Deus aí, amém, que eu vou estar entendendo que vocês encontraram, amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 34 diz o seguinte. A minha versão ela é um pouco diferente. Não sei se vai ser colocado aqui no retroprojetor. Acredito que a versão de vocês diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas vocês leem na versão de vocês, eu leio na minha. As palavras são diferentes, mas a mensagem é a mesma. 34. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Vamos ler novamente só para dar ênfase. 34. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Em nome de Jesus, podei vos assentar, amém? Irmãos, eu quero expressar minha gratidão a Deus, primeiramente a Ele, né? Que seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Também quero agradecer ao anjo dessa igreja, meu tio pastor Wesley, minha tia pastora Suelma, que Deus abençoe essa congregação e todos os membros. A minha família, venho debaixo da bênção do meu pastor, congrego ali no Cândido de Queiroz, Assembleia de Deus, Missão Campus CEADEB, pastor José do Carmo, Deus abençoe. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu digo para os irmãos que aquilo que Deus vai ministrar no seu coração hoje, nessa noite, é algo tremendo. Deus falou muito no meu coração através dessa passagem. Não é a primeira vez que eu ministro essa passagem, mas Deus colocou mais coisas no meu coração. E aí a Raíssa falou para mim: Pedro, você ministra aquilo que Deus falou no seu coração. O que Ele falar no seu coração, você ministra. Aí eu pensei comigo mesmo assim: falar tudo que Deus falou no meu coração, vai precisar de mais de um lugar secreto, porque Deus fala o tempo todo, falta quem escuta, né? Deus a todo tempo está falando. Deus fala através da natureza, Deus fala através do seu familiar, de algum instrumento dele. Deus a todo tempo está falando, falta quem escuta. E eu lendo essa passagem, o tema que Deus colocou no meu coração foi salvação. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão, vou quebrar um protocolo aqui, e diz para o seu irmão: você é instrumento de salvação para outras vidas. Através da sua vida, outras pessoas serão alcançadas. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Conta a história de um centurião, um comandante. Cornélio, fala comigo, Cornélio. Homem de Deus, palavra do Senhor no versículo 1 ao 3 vai detalhar e vai falar como era Cornélio. E a palavra do Senhor vai dizer que Cornélio era um homem bom,
um homem justo, um homem que fazia orações e que buscava a Deus de forma contínua. Cornélio buscava a Deus, e a partir dos próximos versículos nós vamos ver que ele vai ter uma visão, no qual o anjo vai falar com ele e vai dizer: Deus ouviu as tuas orações, entendeu as suas ofertas, e eu venho aqui para te falar, vai até a casa de Simão Pedro e manda o chamar. Nesses versículos nós entendemos que está sendo expresso algumas características de Cornélio. Fala que Cornélio é homem temente, fala que Cornélio é homem justo, e fala que Cornélio era um homem caridoso, generoso, que ajudava outras pessoas e que buscava ao Senhor. A partir daí eu já tiro uma lição. Deus ouviu a oração de Cornélio, mas o capítulo 10, no início deixa bem claro de como Cornélio é. Eu entendo por bem que Deus não ouve e não aceita qualquer coisa. Deus, Ele aceita aquilo que é da vontade dEle, porque a nossa vontade não prevalece sobre a vontade de Deus. Deus, nós, é aquilo que Ele quer e deseja, e depois vem aquilo que eu quero. E através desse início desse capítulo, a palavra do Senhor vai dizer que Cornélio era um homem temente. Nós sabemos que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas sim a de Abel. Nós também entendemos que Daniel tinha um espírito de excelência, a Bíblia vai relatar. E Daniel, é interessante dizer que esse espírito de excelência, ele é citado com E minúsculo, que significa que não é algo do Espírito Santo, mas é algo de Daniel. Daniel tinha um espírito de excelência, ele gostava de fazer as coisas da forma mais certa possível. Daniel gostava de fazer as coisas da forma mais certa possível, a forma mais excelente possível, e Deus se agradou de Daniel. E então Daniel, em vez de ser mudado pela Babilônia, ele foi para a Babilônia para fazer a diferença. Nós vemos nesses 3 exemplos citados, no qual eu falei, que Deus aceitou a oferta de pessoas tementes e que buscam a Deus, até porque Deus não aceita a oferta de pilantra, homem que não vive de acordo com a palavra do Senhor, homem que não busca ao Senhor, e Deus aceitou a oferta desses homens, que são homens tementes a Deus e que buscam a Deus. Se você quer algo do Senhor, busque o Senhor. Tem gente, é semelhante àquela pessoa que quer trabalhar, mas não quer entregar currículo, quer receber algo, mas não quer fazer algo, quer receber tudo de mão beijada. Mas com Deus não é assim, com Deus é diferente. Tem que fazer por onde, tem que andar na direção, tem que ficar no caminho, tem que buscar Ele. Quem não busca, não recebe. Até por isso a palavra do Senhor fala: buscai e recebereis, batei a porta e a porta será aberta. Quem busca recebe, quem não busca fica parado. Tem gente que fica parado esperando promessa, acorda 11 horas da manhã esperando fazer as coisas, não faz nada, não recebe nada, não busca, não recebe. Tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que viver a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Logo em seguida a palavra do Senhor vai dizer que então Cornélio tem uma visão, e o anjo diz a Cornélio: Deus ouviu as suas orações. E o anjo ordena, fala: envia 2 homens até Jope e manda chamar a Simão Pedro, que ele vai falar com vocês. Logo em seguida ele vai relatar aonde que Simão Pedro estava, vai falar que Simão Pedro estava na casa de um curtidor chamado Simão. E Cornélio, imediatamente depois de ter ouvido a palavra do Senhor, ele já o obedece e envia 3 homens até a casa de Simão à procura de Pedro. Em seguida nós vemos que o apóstolo Pedro, ele vai ter uma visão. O apóstolo Pedro sobe ao terraço para orar, e o mesmo sente fome. E naquele instante ele vai ter uma visão, na qual vai descer sobre ele um lençol. Esse lençol estava amarrado entre as 4 pontas, e dentro desse lençol havia animais quadrúpedes,
animais, no caso aves e animais que se rastejam. E aquela voz, vai vir uma voz angelical que vai dizer para Pedro: levanta-te, mata e come. E Pedro vai dizer: de forma alguma, Senhor, de forma alguma, de maneira alguma eu vou comer algo imundo, algo impuro. Mas Deus vai falar com Pedro através daquela voz: não consideres aquilo que Deus purificou como imundo. A ordem era para que Pedro matasse e comesse. Deus, através daquela visão, tinha revelado algo para Pedro, mas Pedro ainda não tinha interpretado e compreendido aquilo que Deus tinha falado. Em seguida vamos ver que a Bíblia vai relatar que Pedro estava perplexo, que Pedro estava confuso, não tinha entendido aquilo que tinha se passado naquela visão, não tinha entendido o propósito daquela visão. Em seguida nós vemos que a Bíblia vai relatar que chegaram homens até a casa de Simão. Pedro ainda perplexo, confuso, preocupado, e o Espírito Santo do Senhor vai falar com Pedro: Pedro, estão na sua porta 3 homens, no qual eu os enviei. Em outras palavras, o Senhor vai falar com Pedro: eu os enviei, eu os ordenei, eu falei que eles estivessem lá. Em seguida vai falar: Pedro, não tenha receio. O que Deus está falando? Não se acanhe, pois sou eu que enviei. Se eu enviei, eu entendo o propósito. Se eu enviei, eu sei aquilo, e eu sei o porquê e o motivo, o propósito que eu enviei. E o Senhor estava falando então com Pedro, para que ele fosse até aquela casa e recebesse aqueles homens. Pedro, entendendo então aquele propósito, ele vai descer até aquela casa, e então ele vai ter de encontro com aqueles homens. Em seguida, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro chega até aquele local e disse para aqueles homens: aqui vocês me têm, o que vocês querem, o que vocês desejam. E aqueles homens vão contar tudo aquilo que aconteceu com Cornélio, que um anjo apareceu a Cornélio e que tinha pedido que enviasse eles até lá, para que os chamasse e o levasse até a casa de Cornélio. Então Pedro agora, ele vai hospedar aqueles homens, e em seguida Pedro vai partir com eles no dia seguinte para a casa de Cornélio. Amém? Nós entendemos agora, Pedro chega à casa de Cornélio, e Cornélio se prostra perante Pedro. E Pedro vai falar para Cornélio também: eu sou homem como tu. De outras palavras, ele falou: eu não sou melhor do que você, até porque ele estava a partir desse momento entendendo aquilo que Deus falou em seu coração através da visão. A partir desse momento agora Pedro começa a ter outra perspectiva daquilo que Deus o falou, daquilo que Deus falou com ele através da visão. E então Pedro vai começar a explicar para Cornélio que não era normal que judeus e que gentios se ajuntassem, que judeus e que gentios se aproximassem. E em seguida ele vai falar que Deus o revelou a ele, que ele não deve considerar ninguém como impuro ou imundo. Nós entendemos agora que Pedro estava entendendo aquele propósito, aquilo que Deus tinha falado ao seu coração. Então Pedro, naquele exato momento, ele vai perguntar para Cornélio: Cornélio, por qual motivo me mandou chamar? E Cornélio agora contando a história, aquilo que nós lemos nos versículos anteriores, naquele ato no qual o anjo apareceu a Cornélio. Cornélio vai contar e vai explicar que um anjo apareceu a ele e pediu que enviasse homens para que fosse o chamar, que através deles se ouviria a palavra do Senhor. Cornélio, a Bíblia vai relatar, nós temos o entendimento que Cornélio esperava uma revelação do Senhor.
esperava uma mensagem, esperava receber a pregação do evangelho. E Pedro, ele vai chegar então à casa daquele lugar com um propósito: ser instrumento do Senhor para a salvação daquelas vidas. Através de Pedro, as pessoas daquela casa serão batizadas. Através de Pedro, aquelas pessoas receberiam então a pregação do evangelho. Cornélio estava até no caminho certo, porque Cornélio buscava e orava, mas ele ainda não tinha entendido. Então era necessário que Pedro fosse até a casa dele e ele recebesse a palavra do Senhor por completo. E então Pedro, no versículo 34, no qual chegamos agora no tema dessa mensagem, diz que Deus não trata ninguém com parcialidade, porque Deus é imparcial. Em outras versões, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso, irmão Pedro? Significa que Deus não acha eu melhor do que o irmão. Deus olha a todos de forma igual. Tem gente que recebe mais porque busca mais. Tem gente que está tendo mais bênção porque está mais na presença do Senhor. E naquele momento Pedro vai relatar: Deus não faz parcialidade de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Até porque nós vemos na palavra do Senhor, através do evangelho de João, no qual vai relatar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nenhum momento a palavra do Senhor está dizendo que Jesus morreu só para os judeus. Em nenhum momento a palavra do Senhor está dizendo que Jesus morreu só para os brancos. Mas a palavra do Senhor está dizendo: Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Todos não pereça, mas tenham a vida eterna. Jesus também vai dizer em Marcos capítulo 16, versículo 15, uma missão minha e sua. Às vezes o seu chamado, a forma que você exerce é diferente, mas o propósito é o mesmo: ide e pregai o evangelho a toda criatura, por todo o mundo. Deus, e através do seu Filho Jesus, não está revelando classe, não está revelando determinado tipo de pessoa, mas Deus está falando de forma totalitária. Deus fala: ide por todo o mundo através de Jesus e pregai o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3, diz que o desejo do coração de Deus, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3, é bom, é agradável aos olhos de Deus, que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Jesus não morreu por algumas pessoas, Jesus morreu para todos. Até quando Jesus estava se sentando à mesa de publicanos, na casa de Levi, Mateus, alguns fariseus, algumas pessoas vão perguntar para Jesus: por que você se assenta em meio a esses publicanos? E Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os pecadores. Oh, aleluia, suricanta, suricanta, sai. Oh Deus poderoso. E naquele momento, através da palavra do Senhor, em Timóteo, em Marcos, em João, nós entendemos agora que o propósito do Senhor foi de salvação universal, ou seja, para todo o universo. Ou seja, você não tem que diferenciar pessoas, ou seja, você não tem que pregar só para uma classe. A palavra do Senhor, a obra do Senhor não se limita a 4 paredes, a um templo. Existem pessoas lá fora que estão precisando ouvir uma palavra de salvação. Existem pessoas lá fora que precisam receber uma palavra de restauração, de renovo, de libertação. E você que está aqui nessa noite, é instrumento do Senhor, é vaso do Senhor para fazer a diferença. Jesus diz, Marcos capítulo 5, versículo 13 ao 16: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? De nada mais serve a não ser para ser pisado e lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma cidade edificada sobre um monte para ser escondida. Vós sois, sendo assim, não também se coloca uma candeia debaixo de um cesto, mas se coloca num veleiro, para que ilumine toda a casa. Em seguida vai falar assim:
Assim sendo vós luz, resplandecei as boas obras, para que os outros glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Você não entendeu? Você é luz, você é sal, você tem que fazer a diferença. Você tem que mostrar o evangelho para outras pessoas. Você tem que ser instrumento de Deus para outras vidas. Através da sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida. Estende as suas mãos aqui nessa noite. Eu quero dizer que você é instrumento. Eu quero dizer que através da sua vida, pessoas serão saradas, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas. Através de você, eu não sei o seu nome, não sei sobre o seu sobrenome, mas Deus sabe o seu nome, o seu sobrenome. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. E Deus, Ele conhece o seu coração. Deus te conhece, não te conheço, mas eu sei que você tem um chamado, eu sei que você tem um propósito aqui na terra, e de pregar o evangelho. E eu sei que através da sua vida, eu creio nisso, que se você buscar, se você estiver na direção certa, Deus vai te levar em lugares, e você será a diferença na vida das pessoas. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Crente, você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para agradar homens, para agradar as pessoas que estão no seu colégio, no seu trabalho, mas você foi chamado para agradar a Deus. E como foi lido aqui, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E como servos do Senhor, o que é que um servo faz? Serve ao Senhor. Um servo serve ao Senhor. Como servo do Senhor, você tem que fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é a salvação totalitária, você tem que levar essa palavra de salvação, essa pregação de renovo, de restauração para essas vidas. Você não foi chamado para imitar pessoas. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, diz: Paulo vai referir da seguinte forma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você foi chamado para imitar a Cristo, para viver e procurar se parecer com Cristo. Se o seu irmão não ora, você ora. Se seu irmão não busca, você busca. Se o seu irmão não faz, você faz. Até porque a referência não é o meu irmão, não é o Tiago, não é o irmão que está aqui. A referência é Cristo, o alvo é Cristo. O que o pastor faz, deixa de fazer, não me importa. O que me importa é o que Cristo faz. Cristo restaura, Cristo transforma. Eu não faço nada, eu não sou nada, mas aquele que eu prego, Senhor dos exércitos, Ele é poderoso para quebrar toda a cadeia, para trazer renovo, para libertar vidas, para curar enfermos. E você, instrumento do Senhor, por intermédio de você, eu creio que pessoas serão alcançadas. Por intermédio da sua vida, pessoas serão saradas. Você é escolhido de Deus, você é um vaso valioso nas mãos do Senhor, e eu creio que a sua vida é importante para Deus. Isaías vai dizer: ainda que a tua mãe te esqueça. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode esquecer do filho que ainda está no seu ventre? Até pode acontecer, mas Deus jamais esquecerá de ti. Às vezes você chegou aqui cansado, às vezes é que você chegou desgastado, você não está sentindo aquilo que outras pessoas estão sentindo, às vezes ainda você não foi tocado, mas eu quero te falar que o meu Deus, Ele está aqui nessa noite, e eu creio que você será tocado. Eu creio que através da palavra do Senhor, eu creio que através da manifestação da glória de Deus, coisas diferentes vão acontecer, porque aonde Deus habita, as coisas acontecem. Aonde Deus habita, a cura, a restauração. Jesus passava, curava enfermos, levantava paralíticos. Aonde Jesus está, aonde Deus está, as coisas são diferentes. E voltando para o texto bíblico, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, ou de um filho que está no seu ventre? Pode até acontecer, mas Deus jamais esquecerá de ti.
Não sei como é que você chegou aqui hoje. Não sei se você chegou ferido ou desanimado. Não sei o que você está passando, até porque só Deus conhece o teu coração. Mas eu sei de um Deus que não te desampara, um Deus que não te esquece. Às vezes a tua família, as pessoas ao seu redor, os seus colegas, os seus professores, as pessoas do seu colégio te rejeitam, não te amam, falam coisas de você, mas Deus te ama. Deus te quer, Deus quer te usar. Para Deus você é valioso. Às vezes para outras pessoas você é rejeitado, mas por Deus você é aceito. Jesus foi rejeitado aqui na terra. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele foi rejeitado. Pessoas cuspiram no Senhor e pessoas rejeitaram e planejaram matar ao Senhor. Mas quando Jesus subiu aos céus, ele foi aceito. Você não entendeu? Você pode até ser rejeitado aqui, as coisas podem até não acontecer aqui, mas lá em cima, se você é rejeitado aqui, se as coisas não acontecem aqui, lá em cima as coisas vão acontecer. Se você é rejeitado aqui, lá em cima você é aceito. Por Deus você é aceito. Só não deixe de adorar, não deixe de glorificar, não deixe de agradar a Deus para agradar os homens, porque isso vai te levar para o inferno. Mas se você adorar a Deus, se você se colocar na presença de Deus, se você buscar a Deus de corpo, alma, em espírito e em verdade, muito em breve você pode passar por lutas, por aflições, até porque nenhum profeta teve vida fácil aqui na terra. Mas quando você chegar lá no céu, você será recebido pelo Rei da Glória. Você será recebido por aquele que é, que sempre foi, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus de renovo, Deus poderoso. Oh, Deus. Eu quero fazer uma oração para encerrar sobre a vida de vocês. Que vocês venham ser edificados pela palavra que eu falei, mas que foi direcionada pelo Espírito Santo. Como eu falei, eu mesmo não faço nada, eu não tenho força, eu não consigo, mas aquele que eu sirvo, aquele que está aqui nessa noite, Ele tudo pode fazer. É o Deus do impossível. Às vezes o homem falou para você não dá mais, às vezes a sua visão não alcança mais, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que tudo pode fazer, é um Deus de poder. Às vezes a situação do Senhor, a situação de você, irmão que está aqui, é uma situação difícil, é uma situação de aflição, de dificuldade. Aí você fala, não dá mais, mas Deus está falando, tem como, tem jeito, pois sou eu que estou com vós. Já estou encerrando, já fechei até minha Bíblia, a palavra do Senhor. A todo instante procurei ser fiel à palavra do Senhor, que é aquilo que tem todo o poder. Até porque não vim aqui fazer movimento, não vim aqui falar aquilo que eu quero ou que eu penso. Eu não falo aquilo que você quer, eu falo aquilo que Deus falou para mim falar, aquilo que Deus colocou no meu coração. Às vezes, os sofrimentos da vida nos deixam abatidos. Nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo através de um processo. Porque para tudo Deus tem um propósito. E às vezes o que você está passando não faz nada mais, nada menos, não é nada mais, nada menos do que um processo para Deus te honrar lá na frente. Às vezes essa experiência, aquilo que você está passando, é algo que Deus vai te fortalecer lá na frente. Então não se queixe, não reclame, pois tudo faz parte da vontade de Deus. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Cristo Jesus. Vamos orar. Vou pedir para todos os irmãos que se coloquem de pé. Às vezes o irmão está cansado,
Até porque segunda-feira, né? Está iniciando a semana, mas eu creio que essa semana será uma semana diferente. Creio que através da palavra do Senhor, através da ministração dos louvores do lugar secreto de hoje, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, serão dias diferentes. Dias no qual Deus, assim como foi cantado aqui, te abraçará e estará com você nos braços dele. E aonde você passar, ele vai caminhar contigo, pegar na sua mão. Deus está aqui nessa noite e eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Que Deus abençoe vocês. Grato a Deus pela vida de todos que estão aqui, que todos que me ouviram, aos internautas, pessoas que estão ouvindo aí ao vivo. Deus abençoe também. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar então. Vou tirar aqui porque eu gosto de orar andando. Gente do céu, pregar parado foi difícil, viu? Hoje eu preferi fazer uma palavra mais detalhada, uma palavra mais tranquila. Normalmente eu gosto de correr, de andar, de pular, porque eu sou crente doido, sabe? Eu sou pentecostal mesmo. Aquele tipo de crente que o fogo desce e eu já estou dando glória a Deus. A irmã está começando a cantar, já estou glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Até porque eu não tenho nada para reclamar para Deus. Não tenho nada para pedir para Deus, eu só vim entregar. Sabe aquela mulher do vaso de alabastro, que ela pega o vaso e faz assim, ó, derramar aos pés de Jesus? Que mulher mal educada, né? Derramando as coisas do pé de Jesus, quebra todo o vaso. Eu não venho aqui para quebrar metade do vaso, fazer só um pedaço e derrubar o vaso. Eu venho aqui me quebrar, me derramar. Eu venho aqui fazer tudo que a vontade do Senhor deseja, porque eu faço a vontade de Deus. Eu não venho aqui agradar o irmão que está do meu lado. Eu prefiro até sentar lá no canto, porque ninguém ouve meus glória a Deus alto. Eu prefiro sentar lá no canto, eu dou glória a Deus, ninguém reclama. Oh, aleluia. Vamos orar então. Mão no coração, oremos e encerramos essa palavra. Toma água aqui. Senhor nosso Deus e amado Pai, Deus poderoso, Jesus, nesse momento eu quero te pedir por esses filhos, por essas pessoas que estão aqui. Deus, eu quero te agradecer por cada vida, por cada pessoa que se disponibilizou a estar aqui. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas, que através dessas pessoas, Pai, elas venham ter entendido a Tua palavra, pessoas venham ser alcançadas, que elas venham pregar o ídolo do Senhor, que elas venham viver a Tua palavra. Deus, traz mais intimidade, relacionamento é conversa, que essas pessoas quando chegarem em suas casas, elas venham entrar no seu quarto e venham adorar ao Senhor, e venham falar com o Senhor, para que elas venham ter mais intimidade, se tornar mais próximas de Ti. Oh Deus, derrama renovo, derrama restauração sobre essas vidas, traz cura, traz libertação. Oh Deus poderoso, Deus de poder, Deus de glória, Jesus, traz sobre essas vidas, Jesus, uma unção poderosa. Existem pessoas que estão vivendo numa bolha do Evangelho, em uma parte superficial, mas eu creio que aquilo que Deus tem para você é algo profundo. Tem um filósofo, tem uma pessoa que fala o seguinte: o Evangelho tem se expandido como um oceano, mas numa profundidade de uma piscina. Pessoas têm buscado pouco a Deus, mas eu creio que você é profeta do Senhor, eu creio que você é instrumento do Senhor, que você será levantado e pessoas serão alcançadas, que através da sua vida pessoas venham ser curadas, que através da sua vida pessoas venham ser restauradas, pessoas venham ser libertas, que através da tua palavra pessoas venham receber cura. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de um Deus que pode curar. Eu não sei o que você passa, a sua enfermidade, mas o meu Deus pode tudo. O meu Deus é o Deus que tirou aquele povo do Egito, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que está aqui nessa noite. Ele pode fazer tudo por você, basta você orar, basta você se ajoelhar e falar com Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Então coloque-se à disposição de Deus, busque ao Senhor, que você venha sair daqui cheio. Não sei como você chegou aqui, se você chegou vazio, mas eu creio que através da palavra dos louvores e através do lugar secreto dessa noite, você venha sair cheio, transbordando,
imundado da presença do Senhor. Santo Espírito que habita aqui neste lugar, derrama o teu Espírito. As pessoas que não receberam o Espírito Santo do Senhor, que através das palavras, através, Pai, dos louvores, nos próximos lugares secretos, ou até mesmo agora, se for da tua vontade, Deus, venham receber o batismo com o Espírito Santo. Pessoas que estão sedentas pelos dons espirituais, derrama sobre essas pessoas dons de línguas, dons de profetizar, dons de fazer curas e milagres. Jesus, as pessoas dizem que essa geração está perdida, mas eu creio que se levantarão pessoas novas, pessoas que pregarão o teu evangelho, a verdade genuína, pessoas que farão a diferença, o que realmente serão o sal dessa terra. Abençoa a noite dessas pessoas, traz uma noite de descanso, uma semana abençoada, que elas venham estar, Pai, totalmente dispostas a te ouvir, e que elas venham andar no teu caminho, na vereda da tua justiça, que elas venham, Pai, te buscar, e que o Senhor venha abençoá-las. Ó Deus poderoso, tira toda tristeza e toda aflição, cai por terra, quebra toda a cadeia, e que essas pessoas venham estar, Pai, te buscando, te servindo e estando no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, amém.